Olá, meus amigos itapoquenses, eu sou Raimundão do Pitil, jornalista itapoquense, hoje resido em São Paulo e vou trazer um pouco sobre a história do nosso Itapoca. Não sou professor de história, não sou historiador. Como gosto muito de pesquisar, eu vi aqui no Diário do Ceará, do dia 9 de janeiro de 1928, o jornal da época, né, como se fosse o Diário do Nordeste de hoje, se fosse o jornal O Povo. E esse jornal da época ele traz a história sobre a morte de Anastácio Braga, que muitos conterrâneos itapoquenses não sabem. Sabe um pouco da história básica. E eu peguei esse jornal porque a tradução dele é o seguinte, é o português da época de Portugal mesmo. Então algumas coisas eu tive que passar para essas folhas aqui. Eu acho que umas 4, 5 folhas sobre essa história do Anastácio Braga, né? Então eu vou ler para vocês a história sobre a morte de Anastácio Braga. Diário do Ceará, edição do dia 9 de janeiro de 1928. Isso, o ano aí de 1928. E neste caso, o Anastácio Braga, ele veio a ter sua vida ceifada no dia 7 de janeiro de 1928. E esse jornal é de 1928, do dia 9, 2 dias depois. Então, fala-se assim: como ocorreu o covarde atentado, segundo as informações oficiais do doutor-chefe de polícia da época, as providências do governo. Então eu vou ler para vocês a história, né? Desculpa. O enterramento da vítima foi uma verdadeira consagração que lhe prestou o povo de Itapipoca. Tombou sem vida em Itapipoca, vitimado por balas assassinas, o coronel Anastácio Alves Braga, um dos chefes políticos de mais prestígio no estado. A brutalidade dessa notícia consternou Fortaleza em peso, quando sábado à tarde começou a ser conhecida. O assassinado era aqui muito apreciado. Todos o estimavam pelas nobres qualidades que formavam o seu espírito e pela grande bondade que revestia a sua alma. Na Itapipoca, então, o seu nome era abençoado como fator máximo do progresso local e citado como vulto precioso que bem representava a força, a honra e as tradições daquele próspero município. O crime obedeceu a um fim evidentemente político e mais uma mancha para certos indivíduos que inauguraram entre nós. Perversamente, ensinada nos espíritos propensos a executava uma política de extermínio, tanto mais lamentável quando parece os seus autores não acabarão sendo vítimas pela própria como merece. O sistema é este: o adversário faz sombras pelo seu valor, pelo seu prestígio. Tiraram-lhe a vida. Assim foi como Deolindo Barreto, em Sobral, Paulo Brasil, em Iguatu, Adelino Holanda, no Pereiro, e Anastácio Braga, em Itapipoca. Para
para só citar os 4 mais importantes, assim teria sido com Manuel Dantas em Missão Velha, José Alves no Cedro, Felito Cruz em Santana, Manuel Gouveia no Iguatu e outros, se não tivessem postos de armas na mão ou cercado de 1000 precauções. A sua atuação política decidida, eficiente e brilhante granjeou Anastácio Braga inimigos rancorosos que não pouparam esforços nem recuavam diante de qualquer meio, lícito ou ilícitos, para apear o das oposições que galhardamente conquistaria. Quando foi da eleição para prefeito municipal, infundadamente, supondo contagem com a conivência do governo do estado para a prática de tais expedientes. Os adversários do malogrado chefe tentaram anarquizar o município, depondo suas autoridades para lograrem pelas armas criminosas o que prestígio eleitoral lhes daria. Anastácio Braga enfrentou-os, condenou e saiu vitorioso, cada vez mais consolidado o seu prestígio político, que agora atingia o auge com a sua indicação candidato sem competidor para deputado estadual e com as provas de afetuosa amizade que lhe testemunhava o chefe do executivo cearense. Se hóspede de honra, ainda bem poucos dias, quando Itapipoca se revestia de festas e galas para receber a sua excelência na sua excursão a Sobral. Tudo pronunciava a continuação por muito tempo dessa brilhante situação, e os seus reduzidos e rancorosos adversários viam apagada a estrela que os guiava. Daí, como saída única, só lhes restava suprimir a vida do caloroso chefe. E foi o que fizeram, lançando mão do instrumento vil que perversamente insultado, insinuado, lhes executou o plano. O criminoso tivera há tempos uma questão de terras na qual Anastácio Braga interviria para auxiliar a parte contrária. Escolheram-nos assim para impelirem-no ao crime, a fim de depois o levarem à conta de uma questão particular. Não obstante, esta já haver terminado com o próprio réu, declarava a várias pessoas nesta capital, e de fato era verdade, pois por sinal a vítima até influíra para que fosse dispensado pagamento de custas no valor de mais de 3 contos de réis. Nenhum motivo havia, o mais insignificante que fosse, determinante de um exacerbamento de inimizade entre o réu e a vítima. Anastácio Braga, porém, tinha que morrer, que importava a orfandade e o luto que o seu desaparecimento deixaria. A sua vida era um estorvo aos pequeninos ideais de indivíduos covardes e traidores,
desses capazes de mandar trucidar a vítima e irem chorar no enterro. Por isso, o criminoso há dias viera à fortaleza, confabulava com vários políticos que o povo apontava como autores intelectuais do crime, mas contra os quais, até agora, só existe essa convicção moral que pode armar o braço de um filho, de um amigo ou de um irmão para uma vingança inaconselhável, porém que não é suficiente para satisfazer a justiça dos homens. Como esse da agora, outros crimes já se perpetuaram sem que possível punição exemplar. Assim amanhã, outras vidas provavelmente tombarão, pois o sistema tem dado bom resultado aos covardes que o empregam. Restam apenas, neste momento, plantear a Anastácio Braga, o chefe valoroso, a alma do progresso de Itapipoca, o amigo e o exemplar chefe de família, que a sua alma de lutador repousa em paz nas solidões da morte. A primeira notícia. A primeira notícia, ele fala que assim, tivemos conhecimento do nefando crime de Itapipoca, sábado às 4 horas da tarde, quando a nossa edição do dia assim nos comunicou o prefeito de Itapipoca, Coronel Joaquim Barroso Braga. Então a carta dizia: Itapipoca, dia 7, às 10 horas, acaba de ser fria e perversamente assassinado o nosso caloroso chefe, Coronel Anastácio Braga. A população indignada com o bárbaro crime procura Joaquim Jerônimo de Souza, o vulgo Kim Color, que fugiu após a perpetração do hediondo crime, diz o prefeito de Itapipoca, naquela época, o coronel Joaquim Barroso Braga. E as providências do governo da época. O excelentíssimo senhor presidente, desembargador Moreira da Rocha, teve conhecimento do crime por um telegrama idêntico que lhes transmitiu o mesmo prefeito. Sua Excelência, que, como dissemos, tinha pelo morto grande estima, muito se indignou e constritou ante da dureza do golpe. Prontamente tomou as providências que o caso reclamava. Mandou reforçar o destacamento local por um contingente da Força Pública sob o comando do tenente Otávio Bezerra e fez seguir para aquela cidade, além de dar as primeiras providências e iniciar o inquérito o doutor Vicente de Paula Pessoa, chefe de polícia daquela época. Então, meus conterrâneos, um pouco aí sobre a morte de Anastácio Braga, isso a parte 1. Posteriormente teremos a parte 2. Isso é um pouco para que nossos conterrâneos saibam um pouco mais sobre a morte de Anastácio Alves Braga. Raimundão do Pitil, jornalista de São Paulo, para todos os conterrâneos itapoquenses.